Olá, eu sou o Lucas Meneghel Pereira e vim através dessa apresentação demonstrar o estudo realizado na minha bolsa de estudos. Nesse trabalho foi abordado um estudo de implementação de redes neurais artificiais com o objetivo de prever os comportamentos de ativos financeiros. O orientador é o Mir Corrêa Alves Júnior. Para melhor entendimento, é realizada uma breve introdução do assunto. O mercado financeiro é basicamente a área da economia que lida com o financiamento de órgãos produtivos por órgãos detentores de capital. A sub-área do mercado financeiro chamada mercado de capitais é responsável por esse financiamento a longo prazo. Nesse mercado, no mercado de capitais, são feitas as negociações dos ativos financeiros, que basicamente são títulos emitidos por instituições e empresas que contêm valor de capital. Cada um desses ativos possui risco e retorno, sendo o risco o grau de oscilação do preço desse ativo ao longo do tempo, e retorno a diferença entre duas medidas desse ativo entre dois períodos. Um retorno positivo significaria um lucro em uma operação financeira. Para tentar minimizar o risco e maximizar o retorno de operações financeiras, uma das ferramentas mais bem utilizadas são a análise das séries temporais desses ativos. Essas séries temporais, basicamente, são um conjunto de todos os valores de preço desse ativo ao longo de um período. Para aprimorar a análise da série temporal analisada, uma ferramenta amplamente utilizada são as redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais, basicamente, é uma sub-área da inteligência artificial que está ligada à ciência da computação, e ela, basicamente, é um mecanismo que consegue detectar padrões em séries temporais e ela mesma prever séries temporais, no caso desses ativos financeiros. Alguns dos tipos mais bem utilizados na literatura de redes neurais artificiais são as Multilayer Perceptrons, ou MLPs, e as Long Short Term Memories, que são as LSTMs. A criação de uma rede neural artificial é um trabalho exploratório. Desse modo, o objetivo desse C basicamente foi implementar as redes neurais artificiais da literatura da revisão bibliográfica realizada, com o objetivo de realizar um estudo prático. Esse trabalho é basicamente exploratório, porque implementar uma rede neural é um trabalho exploratório. Agora é realizada uma fundamentação teórica para explicar melhor o experimento realizado. Como anteriormente, o mercado de capitais é o local do mercado financeiro onde são negociados os ativos financeiros. Esses ativos financeiros eles podem ser classificados quanto ao seu tipo de renda, sendo eles renda fixa, onde o ativo, na hora da venda, possui um contrato entre vendedor e comprador, em que é firmado a taxa fim de emissão do ativo e a taxa de retorno. E também é o tipo de renda variável, em que o ativo não possui contrato e o seu valor oscila ao longo do tempo de acordo com a demanda do mercado. Não seria possível discorrer sobre todos os tipos de cada uma dessas rendas, mas vale a pena destacar o tesouro direto como um tipo de renda fixa, que é a negociação de títulos de dívidas públicas. Já a renda variável, um dos tipos que vale a pena ser mencionado são as ações, que representam uma fração de uma empresa e podem ou não possuir o poderio de participar ou não da sociedade gestora da empresa. Como mencionado anteriormente, a análise de séries temporais é uma ferramenta aplicada para as operações financeiras. Ela é interessante porque ela consegue revelar tendências nos preços de ativos, bem como a sazonalidade, que é uma espécie de tendência ligada ao dia, ao momento do dia, ao momento do ano, ao momento do mês e assim por diante. Além disso, ela também possui a propriedade de heterocedaticidade condicional, que basicamente diz que ela não tem a sua constância, não tem sua variação constante, e desse modo nós temos que a previsão de séries temporais não é um problema tão simples de resolver. Além disso, elas também possuem medidas comparativas que nos permitem comparar duas séries temporais para verificar quão próximas elas são uma da outra. Os mais utilizados é o erro médio absoluto, o MAE, e o erro quadrático médio, o MCE. O MAE é calculado basicamente fazendo a diferença entre todos os pontos respectivos entre duas redes neurais e dividindo e fazendo a média de todas essas da soma de todas essas subtrações, enquanto o MCE é o MAE ao quadrado. Já em relação às redes neurais, nós temos que elas são formadas basicamente por neurônios de ligações, sendo neurônio a sua unidade básica. Cada neurônio possui N entradas, essas entradas possuem seus pesos, e cada neurônio também possui sua função de entrada, que basicamente é o somatório do produto das entradas pelos pesos. Podem ou não possuir a função de ativação, e ela geralmente é um limiar rígido ou uma função logística. Na figura são apresentadas as três funções de ativações mais utilizadas na literatura. A sigmoide ela busca variar o valor entre 0 e 1, a TAM busca variar esse valor de menos 1 a 1, e a ReLU busca variar esse valor entre 0 e o valor máximo recebido. Além disso, os neurônios são suas saídas, que basicamente é a aplicação da função de ativação sobre a função de entrada. As redes neurais também são compostas por camadas. Uma camada é basicamente um conjunto de neurônios que não possuem ligações entre si, mas que recebem as mesmas entradas e geram saídas para os mesmos neurônios. Além disso, as redes neurais podem ser classificadas quanto ao número de camadas, sendo que quando ela possui apenas uma camada é dita uma single layer perceptron, e se ela possui mais de uma camada, ela é dita uma multi-layer perceptron. Uma MLP é mais complexa que uma SLP, só consegue dar melhor com a adaptação à função não linear, que é, no caso, a previsão de séries não temporais. Além disso, as redes neurais podem ser classificadas quanto ao tipo de ligação, sendo feed-forward a rede neural que apenas possui ligações de camadas subsequentes, enquanto a recorrente, em algum momento, ela possui uma camada que possui uma ligação com uma camada anterior. E, nesse caso, a LSTM é um tipo de rede recorrente amplamente utilizado. Além disso, as redes neurais possuem seu método de aprendizagem, sendo o primeiro deles criado o Perceptron e depois o segundo Backpropagation, que gerou todos os métodos de aprendizagem utilizados hoje em dia. O método de aprendizagem ele basicamente busca ajustar os pesos da rede neural para se ajustar à função não linear, nesse caso a previsão de séries temporais. Em relação ao experimento, se buscou realizar a implementação de duas redes neurais. Uma delas é a rede Felizardo,
Não seria possível discorrer sobre as configurações, mas as configurações estão em tela. Basicamente, ela é uma MLP e, como entrada, ela possui a variação do dia anterior do fechamento do ativo e de 4 índices financeiros, o IFNC, o SP500, o ICOM e o Ibovespa. E, como saída, ela busca prever a variação do retorno. O período da série temporal utilizada para teste dessa rede foi do dia 1º de janeiro de 2013 a dia 1º de janeiro de 2015, e o período de treino já foi do dia 1º de janeiro de 2015 a 1º de janeiro de 2016. Já em relação à segunda rede neural, se buscou implementar a rede neural de DIT. Também não seria possível discorrer sobre todos os pontos dela, mas basicamente ela é uma LSTM, ela possui ainda 64 indicadores técnicos e fundamentalistas, e como saída ela possui a variação do retorno. Não foi possível angariar todos os 64 indicadores nessa implementação, porque a ferramenta utilizada pelo autor era uma ferramenta paga. No entanto, foi possível calcular 54 desses indicadores para adicionar na entrada dessa rede neural. Todas as redes implementadas nesse trabalho utilizaram a linguagem de programação Python e as bibliotecas TensorFlow e Keras desenvolvidas para esse objetivo. Para essa rede, o período da série temporal de treino teste foi de 2 de janeiro de 2017 a 28 de dezembro de 2020, de forma que 30% desse período ficou alocado para teste e 60% para treino. Em tela são mostrados os resultados da rede implementada de Felizardo para os ativos BBAS3 e TUB4. Como você pode ver, o resultado não foi tão bom. Já em relação às redes envolvidas baseadas em DIT, em tela se encontram as redes dos ativos treinadas para os ativos BBDC3 e BBDC4. Pode verificar que em algum momento as redes tiveram até um certo valor interessante, no entanto o resultado não foi tão bom. Também foram treinadas a rede de DIT para outros dois ativos, sendo esses o YouTube 3 e o YouTube 4. Também em algum momento essas redes possuíram uma certa convergência interessante, mas o resultado ao todo não foi muito satisfatório. Sendo assim, nós temos que os resultados em geral não foram muito satisfatórios, e os porquês disso são dois. Um deles é o período de teste e treino, que poderia estar enviesado e talvez não tenha sido escolhido da melhor forma, e a configuração ela pode não ter sido idêntica ao trabalho original, por mais que tenha se buscado minuciosamente achar esses parâmetros nos trabalhos. Pode ser que o autor pode não ter informado ou acabou até não sendo implementado do jeito correto.